Bom dia, queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos estudando o Salmo 23 e já aprendemos pelo menos duas grandes lições. A primeira é a convicção de quem o Senhor é. O Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Pai, o Senhor é o meu amigo. E a segunda verdade que aprendemos é acerca do relacionamento com esse Senhor. O Senhor é o meu. Eu tenho um relacionamento com Ele, eu tenho vivência, eu tenho algo que me liga a esse Deus, a esse Senhor, a tal ponto que eu posso dizer que Ele é meu Senhor, meu Pai, meu pastor. O Salmo 23, no seu primeiro verso, ele traz uma das afirmações mais conhecidas da Bíblia: o Senhor é o meu pastor. E agora nós vamos estudar juntos acerca desse título tão honroso, tão bonito e tão profundo, pastor. Bom, para entendermos essa palavra e entendermos toda a bagagem de conhecimento que ela pode nos trazer, nós precisamos voltar no tempo, ir lá para a época de Davi, um tempo muito diferente do nosso, um tempo em que a vida era basicamente rural e a experiência de Davi, ela se deu exatamente a partir dessa perspectiva de um homem que vive no campo e cuida das ovelhas do seu pai. Àquele que cuida de ovelhas foi dado o nome de pastor. O trabalho de um pastor era muito difícil, porque não havia dia de folga. Afinal de contas, ovelhas não tiram folga. Não havia também possibilidade de trabalhar apenas uma parte do dia, porque ovelhas podem ficar doentes durante a noite, elas correm perigos durante todo o dia e não apenas parte do dia. O trabalho do pastor, portanto, era um trabalho ininterrupto. O pastor precisava estar ligado, precisava estar atento 24 horas do dia. É por isso que o trabalho do pastor, em geral, era um trabalho partilhado com outras pessoas. O que nós vemos por ocasião da narrativa da visita dos anjos aos pastores que estavam no campo, lá por ocasião do nascimento de Jesus, era uma realidade muito comum. Os pastores, eles se reuniam e cuidavam dos rebanhos juntos, a fim de que, enquanto um passava parte da noite acordado, o outro poderia dormir. Mas esse não é o caso de Davi especificamente, porque, ao que tudo indica, o rebanho do seu pai era um rebanho pequeno. Então Davi trabalhava com aquelas ovelhas o tempo inteiro. Antes dos seus irmãos terem ido à guerra, possivelmente ele partilhava esse desafio pastoril com seus irmãos, mas tendo eles ido para a frente de batalha, então Davi ficou sozinho. E Davi cuidava
das ovelhas de seu pai nessa condição. E foi nessa condição que Davi começou a fazer aproximações entre o trabalho de Deus e o seu próprio trabalho. E aí muitas riquezas no que diz respeito à figura de um pastor podem ser descobertas. A primeira delas, que eu quero repartir com você hoje, é de que o pastor é alguém que se relaciona com as suas ovelhas. Deus, como nosso pastor, se relaciona conosco. Ele está conosco. Ele é o nosso pastor. E há entre Deus e nós um relacionamento. Sabe, meu querido, eu tenho conhecido muitas pessoas que têm um conhecimento teórico a respeito de Deus, mas não têm relacionamento com Deus. Podem até descrever teoricamente quem Deus é, mas não podem afirmar algo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo como: o Senhor é o meu pastor. Deus, como nosso pastor, se relaciona conosco. Ele está conosco. Ele tem ligação conosco. Ele tem uma identidade construída em nós a partir do seu relacionamento conosco. Então hoje, a primeira lição sobre o pastor, que é Deus, será essa: o Deus pastor se relaciona conosco. Você tem um relacionamento com Deus pastor? Há algo entre você e Deus que possa ser identificado como um relacionamento, uma ligação real, como um vínculo verdadeiro? Se você já tem isso, eu quero te desafiar nessa manhã a orar agradecendo a Deus. Que bênção é termos um relacionamento com o Senhor. Mas se por um acaso você ainda não tem, se por um acaso para você Deus é apenas um conceito, mas não o seu Deus, o seu pastor, eu gostaria que você também orasse hoje e pedisse: Deus, me ajude a ter um relacionamento contigo, para que eu também possa dizer que o Senhor é o meu pastor. Que Deus abençoe muito você, meu irmão querido. Tenha um dia de paz e alegria na presença do Deus pastor. Até amanhã, se Deus nos permitir.